Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Nacional Potosí por 2-0 no Newton Santos e passou para a próxima fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos. O Botafogo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que tinha perdido para o Argentino Júnior por 1-0 no Equador e conseguiu reverter fora de casa, na Argentina. O Barcelona devolveu o placar 1-0 e passou nos pênaltis. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise, mas análise mesmo, especial pós-jogo. Muita gente com uma preocupação grande por conta do desempenho do Botafogo, principalmente na segunda etapa, e essa preocupação pode se justificar. No primeiro tempo, galera, o Botafogo produziu para golear. Nós vamos lembrar aqui, e eu estive na coletiva do técnico Martim Anselmi, fiz a última pergunta na entrevista do treinador, com base no Matheus Martins e no que o Botafogo vem produzindo para que ele possa atacar os espaços, mas ele vem perdendo os gols. Ele não consegue finalizar da melhor maneira. Daqui a pouco vou colocar a minha pergunta para o Martim Anselmi neste vídeo e a resposta do treinador. Adianto para vocês, o Botafogo tem um problema hoje no ataque que, se for resolvido, pode dar muitos frutos. Nós vamos entender juntos. É verdade que o Botafogo precisa evoluir para entrar na fase de grupos da competição internacional. E que show da torcida ontem, a galera que apoiou, todo mundo que participou, Sinaliza Fogo, Aerofogo, Movimento Ninguém Ama Como a Gente, todas as organizadas, o povão, teve a Rua de Fogo com ônibus chegando, sendo muito bem recebido, depois aquele mosaico espetacular com a cultura do Rio de Janeiro, bate-bola na arquibancada, assustando também os adversários. Muito legal, a torcida do Botafogo dá aula. O estádio Newton Santos recebeu quase 30 mil torcedores na noite de ontem. O Fogão foi a campo com o Léo Link no gol. Na zaga, Matheus Ponte pela direita, Bastos centralizado e o Barbosa pela esquerda, linha de 4 no meio, com 2 alas, Vitinho pela direita, Alex Telles pela esquerda, por dentro, Newton e Danilo como meias, Barreira e Montoro, mais adiantado o Matheus Martins. Me surpreendi com a escalação do Matheus Martins, porque eu dizia aqui na análise pré-jogo e também lá na Placar, onde estou de segunda a sexta, no Placar aberto ao vivo às 13 horas, que o Nacional Potosí deveria vir para se defender com linha de 5, linha de 4, aquele 5-4-1, eventualmente até um 6-3-1, mas com 40 segundos de jogo, eu pensei, pode jogar por água abaixo o que eu falei no pré-jogo, porque, surpreendentemente, o time boliviano quis jogar com o Botafogo. Pensou em marcar um pouco mais alto, pensou em ter a bola no chão no campo de ataque, não conseguiu no primeiro tempo, é verdade, mas pensou em tentar. Então, com disputas de bola logo no início do jogo, o Botafogo teve uma chance claríssima com um passe do Barreira para o Vitinho, atacando a última linha de defesa do adversário. E o Vitinho ontem bem espetado como um ala, o Alex Telles também pelo lado esquerdo. O Vitinho estou cruzado na trave, jogou muito ontem o Vitinho. Quando foi exigido defensivamente, deu conta do recado, e ofensivamente foi bem o Vitinho. 2 bolas na trave, pedalou, criando oportunidades para o Botafogo também, pelo lado direito. Então, com 40 segundos, 42, 43, 45 segundos de jogo, o Botafogo já tinha colocado uma bola na trave. E o Nacional Potosí continuou acreditando que poderia bater de frente. Só que o Botafogo é muito mais forte. O segundo tempo vai ser trabalhado aqui também daqui a pouco. O Botafogo muito abaixo. Mas no primeiro tempo, o Botafogo poderia e deveria ter goleado a equipe boliviana. Com 5 minutos, o Newton passou para o Danilo, que encontrou um lançamento espetacular às costas da defesa, que marcava naquela hora com linha de 4.
Eu não esperava o Nacional Potosí com linha de 4 na defesa. O Alex Telles conseguiu passar do marcador, ganhou bem as costas do defensor adversário e aí levou com a cabeça e conseguiu fazer um golaço de cobertura. 1-0 Botafogo. Se desenhava ali uma goleada, ou deveria se desenhar ali uma goleada. E galera, o Botafogo já tinha colocado uma bola na trave com o Vitinho, tinha feito gol com o Alex Telles, o Barbosa na bola parada colocou uma bola na trave, no travessão na verdade, de cabeça, o Vitinho chutou de fora e outra bola na trave, quer dizer, 3 bolas na trave, com menos de 30 minutos de jogo e um gol. E vem a parte do Matheus Martins, que perdeu uma chance e teve uma outra oportunidade que ele não perdeu. Antes de entrarmos, então, nos problemas do Botafogo que foram vistos no segundo tempo, é importante entendermos o contexto. O vídeo pode ficar longo, mas aqui tem análise profunda, galera. Vamos entender o que está acontecendo, o que pode acontecer. Porque o Matheus Martins vem se projetando muito bem, vem atacando bem os espaços, a última linha de defesa dos adversários. Já falei aqui, fez o gol contra o Cruzeiro, porque entrou no lugar do Arthur Cabral para atacar o espaço. Aí perdeu o gol contra o Flamengo, com uma construção boa do Botafogo, a transição rápida. E perdeu o gol em Potosí, perdeu o gol ontem também. Se ele está perdendo tantos gols atacando os espaços, o Botafogo está construindo oportunidades para que ele ataque os espaços. Ele está lendo bem a linha de defesa adversária para não entrar impedido. Está conseguindo sair frente aos goleiros. Está faltando o quê? A finalização. E eu perguntei ao técnico Martim Anselmi, contextualizando, falando o que falei para vocês, o que pode ser feito para o Matheus Martins melhorar na finalização, trabalhar a parte de confiança. O Anselmi, vocês vão ver, disse que o Matheus Martins tem que ficar tranquilo, trabalhar parte específica, treinamento, disse o Anselmi que o Matheus Martins, como centroavante, vai encontrar o gol no final da fala dele. E ele falou também que o Matheus está conseguindo atacar essa última linha. Só que não adianta, gente, atacar bem a última linha, as dinâmicas serem construídas com qualidade, o jogador não fazer o gol. Eu perguntei se tem no elenco outro jogador com característica para fazer algo do tipo, de repente ele podia falar o Vidalba, alguém que ele esteja identificando para isso, ele não respondeu essa parte. Boa noite, Anselmi, Fabiano Bandeira falando. Você citou o Matheus Martins e o time tem conseguido em alguns momentos talvez algo mais difícil, encontrar as dinâmicas para que o Matheus centralizado busque o espaço, ataque o espaço, que também é bem difícil, só que depois do jogo contra o Cruzeiro ele não tem conseguido finalizar da melhor maneira e acabou perdendo alguns gols. Individualmente, o que você pode fazer com o Matheus Martins para ele melhorar, talvez naquele último aspecto ali que precisa para fazer o gol, é confiança, é treinamento específico, e também com relação ao time, você considera algum outro jogador com características parecidas com a do Matheus para quando for necessário ele atacar o espaço com essa dinâmica que o time vem encontrando? Boa noite. Não, ele tem que estar tranquilo. Ele ataca muito bem na profundidade, ele também tem que saber que tem que defender, e ele fez um trabalho defensivo muito bom, muito bem. E eu fico contento com essas profundidades que ele pode fazer. Não é fácil atacar uma linha de 5 e ele conseguiu inteligentemente detectar quais eram esses espaços para atacar. E o gol já vai chegar. Acho que son situaciones diferentes, las del show con Flamengo, las del show en Bolivia, hoy, más mientras él siga haciendo esfuerzo para conseguir ter esa situación de gol, acho que como todo centroavante, um dia o gol chega. Pois é, galera, o Anselmi disse que são situações diferentes, nós vamos dar uma olhada em alguns lances aqui agora, e ele fala que o Matheus Martins foi inteligente para atacar linha de 5, espaço, e de fato foi. Essa leitura está sendo feita. Se o Matheus Martins resolver o problema da finalização, ele passa a gerar muitos gols para o Botafogo e, consequentemente, vitórias
O Botafogo poderia ter empatado com o Flamengo, poderia ter vencido. O Botafogo poderia ter vencido na altitude de Potosí. O Botafogo poderia ter feito outros gols ontem se o Matheus Martins tivesse acertado a finalização. Então, o time está encontrando os mecanismos. Se isso for resolvido logo, o próprio Martim Anselmi pode ter tranquilidade para trabalhar com resultados também. É claro que o Botafogo ontem se classificou, mas poderia ter sido menos difícil. Vamos ver algumas situações de ontem aqui com o Matheus Martins para entendermos. Eu não fiz a pergunta sem base, eu não estou trazendo isso aqui também sem embasamento. Não tirei da minha cabeça. Vamos observar quantos lances são gerados para essa entrada do Matheus Martins, que poderia facilitar a vida do Botafogo. E tomara que ele faça os gols, gente, porque eu não sei se o Botafogo vai contratar um centroavante com essas características agora. Então eu estou torcendo para quem está vestindo a camisa do Botafogo e está conseguindo sair frente ao goleiro para que possa fazer o gol. Vou torcer para que ele faça os gols. A característica do Arthur Cabral é diferente da característica do Matheus Martins. Ontem o Arthur Cabral entrou, não deve estar 100%, não conseguiu gerar jogo. O Matheus Martins está gerando o jogo, está perdendo os gols. O gol tem que sair. O Vitinho ontem atacou espaço, mas isso não vai acontecer sempre. O Telles atacou espaço, fez o gol, mas não vai ser sempre que o Ala vai entrar para resolver o problema de um time como o Botafogo, que precisa, sim, do atacante. Aqui, galera, este é um lance realmente inteligente. Nem considero que o Matheus Martins, neste momento, tenha perdido o gol. O Montoro está com a bola, dá um passe muito interessante de trivela, característica do Montoro, e o Matheus Martins está entre dois defensores, saindo de uma zona central para receber mais à frente e buscar a finalização. Ali, ele teve a inteligência para atacar o espaço. Não é uma defesa ao Matheus Martins ou ao Anselmi, isso aqui é uma análise. Aqui, galera, o Telles está olhando para o Matheus Martins. Vocês podem perceber que não é algo que sai por acaso. E aí o Matheus Martins perde o gol. Ataca bem o espaço, mas perde o gol. Lançamento no momento certo. Olha o Matheus Martins atacando a última linha, que agora já não é uma linha de 5. Ele deveria ter feito o gol. Neste domínio, ele deveria ter conseguido algo melhor. E aí ele já chuta fraco em cima do goleiro. Aí vamos relembrar. Matheus Martins está centralizado lá em Potosí. Olha o Barbosa com a bola. E o Matheus Martins sendo esse para disparar. Olha ele apontando entre os defensores. O Matheus Martins já está à frente do defensor, que ainda vai escorregar. Escorregou. Finalizou para fora. A dinâmica está aí também. Com bloco baixo ou com bloco um pouco mais alto, o Botafogo está explorando o espaço, o Matheus não está conseguindo o timing da melhor finalização. Botafogo e Flamengo, gente. Agora é o Barreira, depois de uma transição bem feita, que passou até pelo goleiro, encontrando o Matheus Martins, que está atacando a última linha de defesa do adversário. Então, tem lançamento do Telles, tem lançamento do Barbosa, mas tem construção por dentro com o Montoro, que é um meia, tem construção por dentro com o Barreira, que é um meia, e mesmo quando está fora da posição, é um jogador que tem característica de meia, que vai encontrar esse passe, como o Montoro encontrou um passe ontem de trivela, esse passe aí com a parte interna do Barreira, e o Matheus Martins atacou a última linha e não conseguiu a melhor finalização. Então, tem algumas dinâmicas acontecendo para o Botafogo achar esse espaço. Outro detalhe ainda no primeiro tempo, segundo gol. Último minuto, última bola do primeiro tempo, bola parada, Montoro jogou lá na cabeça do Barbosa, que conseguiu dar o passe então pelo alto para dentro. A defesa cortou de forma equivocada, Danilo com presença de área, mais uma vez dominou e fez o gol da classificação. É importante, por quê? O Botafogo fez um gol oriundo de bola parada com Barbosa contra o Flamengo. O Botafogo fez um gol contra o Boa Vista com jogada também trabalhada no escanteio. Aí o Arthur jogou a bola no segundo pau. O Ítalo cabeceou para dentro, o Justino fez o gol. E ontem, mais uma vez, a bola parada sendo importante. 2-0, volta o Botafogo no intervalo. E aí a torcida tem motivo para ficar preocupada,
para até vaiar depois do jogo para mostrar insatisfação. Eu entendi a vaia pós-jogo. É o seguinte, se não melhorar, dificilmente vai passar da próxima fase, seja Argentino Júnior, seja Barcelona de Guayaquil, porque naquele momento as duas equipes ainda disputavam a vaga nos pênaltis. O Barcelona passou. Então a torcida vaiou. No momento, aplaudiu talvez a vaga, a classificação, e vaiou o quê? A exibição, principalmente do segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo produziu para golear. Matheus Martins teve 2 chances, Vitinho 2 bolas na trave, Barbosa uma bola no travessão, Nilton uma bola que passou pertinho, e por aí vai. Barreira chutou e o goleiro tirou. Várias possibilidades. No segundo tempo, o Botafogo, além de não ter conseguido produzir muito e ter desperdiçado algumas transições, alguns ataques interessantes, como o Arthur, por exemplo, que tinha o Telles, se bem me lembro, bem aberto para entrar sozinho pela esquerda e encontrou na direita o Vitinho em condição menos favorável. O Botafogo deu aquela sensação de que a qualquer momento o pior poderia acontecer, porque se tomasse um gol ia decidir nos pênaltis. E o que aconteceu? O Nacional Potosí entendeu que teria que sair, teve mais posse de bola que o Botafogo no segundo tempo. O Anselmi começou a mudar, primeiro tentou o Arthur no Barreira, que realmente não fazia um bom jogo, fazia um jogo bem ruim ontem, o Jordan Barreira, só que o Arthur entrou também, não mudou muita coisa. Depois, mais 2 trocas, o Arthur Cabral no Matheus Martins, o Arthur Cabral só brigou lá na frente, brigou no corpo, tentou disputar a bola, mas não produziu nada. Tivemos também no Matheus Ponte o Justino, 36 do segundo tempo. E aí, com o Justino entrando, o Botafogo fez de forma fixa uma linha de 5, com Vitinho, Justino, Bastos, Barbosa e Telles. E era uma linha de 5 que em alguns momentos não precisava. O Botafogo estava atraindo o Nacional Potosí, que felizmente é fraco tecnicamente, taticamente. Eles tiveram uma bola na trave, porque o Barbosa, aos 20 minutos, resolveu sair driblando e dar o passe errado. Claro que ele não resolveu dar o passe errado, mas deu. Antes disso, ele tinha dado um chapéu, tinha saído driblando, coisa linda, podia ter parado por ali. Na jogada seguinte, ele quis driblar novamente e entregou a bola para o adversário. Numa transição, o jogador do Nacional, na verdade, conduziu a bola e chutou de fora muito bem. O Léo Link não teria chance. O Léo Link fez uma defesaça. Depois de uma bola parada, cruzamento do segundo pau, o Léo Link fez a defesa. Foi bem o Léo Link na disputa pela vaga, porque foi bem lá quando exigido e foi bem ontem, ainda bem. Mas o Botafogo não pode vacilar dessa forma. E aí, claro que o Martim Anselmi vai ser cobrado, porque contra uma equipe de um nível baixíssimo, o Botafogo no segundo tempo não conseguiu produzir, recuou e deixou a torcida com uma sensação de nervoso desnecessária. Então, claro que também vai ser criticado e vai ter que lidar com as críticas naturais. Eu já falei meu posicionamento desde quando o Martim Anselmi foi contratado pelo Botafogo. Não acredito em troca de treinador, pressão o tempo inteiro. Eu quero um treinador longevo no Botafogo, independentemente de qualquer coisa. E tem 1 mês de trabalho, 2 meses. Fabi, mas esse esquema poderia ter feito 5-6-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo? Podia estar no 4-4-2, 4-2-3-1 e tomar o gol. Então, é um esquema assim que demora, a absorção por parte dos jogadores não é das mais simples, precisa de elenco, e o Botafogo tem que concluir essas negociações no mercado. O treinador pode ser criticado, sem problema algum, eu só não entro nessa de o treinador é fraco, não serve, tem que ir embora para a gente entrar naquele ciclo de novo, mas eu já sabia que ia acontecer. O futebol no Brasil é muito previsível também, não só no Brasil, mas o futebol é muito previsível, e sabendo como trabalha o Martim Anselmi, eu já imaginava que com 1 mês e meio, as cobranças começariam a ser muito fortes. E já na semana que vem, primeiro jogo em Guayaquil contra o Barcelona, e na outra semana o Fogão decide a vaga na fase de grupos no Nilton Santos. Claro que precisa melhorar, galera, isso aí é fato, sim. Pois bem, pessoal, goleiro. O Botafogo busca um goleiro no mercado. Que bom que o Léo Link passou segurança contra o Nacional Potosí nos 2 jogos. Que bom que o Raul foi bem contra o Boa Vista,
mas estamos falando de equipes de nível, com todo respeito, muito baixo. O Botafogo precisa sim contratar um goleiro para pegar a vaga de titular. Está no mercado para isso. Segue no mercado para isso. Ontem o Vene Casagrande informou que o Botafogo tinha feito uma proposta ao Estrela Vermelha, 3,5 milhões de euros, para trazer o Matheus Magalhães, que agarrou durante mais de 10 anos no Braga, é ídolo no Braga, teve uma passagem no Ajax da Holanda também, e que poderia pintar então no Botafogo. A ESPN informou que o goleiro, se pudesse, já estaria no Rio de Janeiro, que tem muita vontade de vir para o Botafogo. Matheus Magalhães tem 33 anos. Depois, nosso parceiro, meu amigo Bernardo Gentili disse que o Botafogo nega que tenha feito uma proposta, embora sim esteja conversando para trazer o Matheus Magalhães. Fato é que não temos mais tanto tempo assim e que um goleiro de nível alto precisa ser contratado. Que o Léo Link cresça muito bem, passe confiança no banco para um goleiro melhor que ele, porque o goleiro pode garantir, sim, conquistas. E ontem, repito, foi um show maravilhoso da torcida do Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns a todos. Que mosaico espetacular, que recepção já ali no entorno do estádio Newton Santos. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, ativando o sininho. Todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play. Todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estarei hoje novamente, como sempre, às 13 horas, ao vivo no Placar Aberto, aqui no YouTube, no canal 622 Play TV na net. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!